Poxa, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui no E-Commerce Brasil, nessa edição de 2021. A Amaro tem uma história junto com o E-Commerce Brasil das edições anteriores. A gente está sempre acompanhando, então é um prazer poder estar aqui, né, Laura, de novo, e prestigiando o evento e contando essa história para vocês, né? Poxa, é realmente isso. Eu estou na Amaro, gente, desde agora 2017, né? Comecei ali na parte de experiência da cliente, hoje cuidando de produto digital. Então, essa história toda sobre troca, sobre devolução e por tecnologia nisso, ela parte um pouco daí. Então, eu vou estar junto com vocês. E você também, né, Laura? Bom dia, pessoal. É muito prazer estar aqui. Bom, como o Wellington já falou, a gente está super feliz de poder compartilhar essa experiência aqui com todo mundo. Eu estou na Amaro desde 2019, hoje sou Category Manager na parte de desenvolvimento de produtos de moda e também lidero a frente de diversidade de corpos no nosso comitê corporativo de inclusão. Então, acho que vamos começar a conversar aí, contar um pouco de como é que a gente tem feito para que as nossas clientes cada vez tenham uma experiência melhor com os nossos produtos. Perfeito. Então a gente vai lá para a nossa apresentação. Bom, o que acontece, gente? Eu vou falar um pouco sobre a Amaro, sobre o começo da Amaro, lá em 2012, né? A Amaro nasceu como uma marca que nasceu já no ambiente digital, isso é bem importante. Quando a gente fala da transformação digital, né? A gente está falando de empresas mais tradicionais, que se veem ali naquela situação de, poxa, eu preciso agora entender sobre dados, sobre tecnologia, sobre website, né? A Amaro não, a Amaro ela é desse modelo aqui em que ela é uma nativa digital. Então, quando ela foi ali pensada pelos nossos fundadores, a ideia já era que fosse uma operação baseada em e-commerce, que já tivesse essas dinâmicas, né, que a gente ouviu um pouco mais cedo, da logística reversa e dessa eficiência em last mile, em entrega, como isso deveria funcionar, né? Então, além de nascer digital, ela foi pensada, né, essa marca, de uma maneira verticalizada. Então, a gestão da cadeia de fornecimento, a gestão dos produtos que seriam oferecidos na Amaro.com, deveria ser inteiramente gerida pela própria Amaro. E é algo bem interessante quando a gente olha um diagrama comparando o modelo mais tradicional de atacado, em que tem fábrica, distribuidor, terceiros, e aí você tem múltiplos varejistas oferecendo os produtos. A ideia era que a Amaro partisse direto do design dos produtos para fabricação e uma distribuição direta a partir do site amaro.com, dos aplicativos e também dos nossos guide shops, né? A gente já está agora com 18 guide shops. Vou avançar aqui. O que aconteceu de lá para cá? Quando a gente chegou ali em 2020, a gente entendeu que tinha oportunidade na Amaro da gente fazer uma atualização no modelo, né? A gente já tinha, portanto, essa parte de DNVB, de design dos nossos próprios produtos, né, avançando, mas a gente viu que a gente tinha essa possibilidade, nesse momento que as clientes ali, no começo da pandemia, estavam também mais em casa, olhando para questões de conforto, mais praticidade, muitas vezes fazendo também a primeira compra online, né, gente, por que não? A gente viu que a gente poderia ser esse lugar em que mais marcas poderiam ser encontradas, mais marcas que combinassem com o universo feminino, combinassem com o lifestyle feminino. Então, além das categorias ligadas à moda, a Amaro hoje é um lugar em que você também encontra os produtos de beleza, bem-estar e casa. Então, essa proposta da Amaro, ela vem sofrendo essa atualização desde aí de 2020, desde o ano passado, e a gente tem contado já com um número muito legal de marcas parceiras. Essas marcas, elas vendem direto no nosso site, os produtos estão no nosso centro de distribuição. Então, de novo, né, pensando tudo aquilo que está atrás, né, de uma operação como essa, como a gente oferece praticidade, consegue entregar também ou no mesmo dia ou no dia seguinte, né, como a gente poderia também ter os produtos nos guide shops,
Tudo isso está aqui por trás dessa estratégia. Mas é por isso que, se vocês entrarem agora no amaro.com, vocês vão ver, além dos nossos produtos próprios, né, da categoria moda, vão ver também produtos de marcas parceiras muito legais, ou às vezes produtos Amaro também em categorias novas, como categorias de casa, tá bom? Então, eu deixo esse convite para vocês conhecerem desse nosso novo momento, né, Laura, que a gente está aqui passando. Então, essa aqui é a nossa nova abordagem. Então, se tem na sua vida, tem na Amaro, né, para oferecer aí de uma maneira super bacana, com toda essa nossa experiência legal, toda essa quantidade de categorias de produtos. A Amaro, a gente não pode esquecer que, além do site, a gente tem aplicativos que são aplicativos nativos, e como a gente vai fazer um papo hoje muito ligado com dados, aqui vocês já vão percebendo como a gente tem essa possibilidade de estar muito próximo da nossa cliente, coletando feedbacks. Os aplicativos, eles são muito bem avaliados nas lojas de aplicativos, e mais que isso, se a cliente comprou um produto, ela vai lá e fala sobre ele depois, a gente tem ações aí para incentivar isso, né? Então, eu falei de 18 Guide Shops, em breve eles vão ser já 23, eles estão por todo o Brasil, a gente chegou em Salvador, a gente chegou em Recife, chegou em Brasília, a gente chegou em Fortaleza também, isso é muito legal. E eles têm toda a parte também de pós-venda, então eu posso comprar online, receber no Guide Shop, eu posso comprar no Guide Shop, e alguns produtos eu levar na hora, outros produtos receber em casa, toda essa parte mesmo da omnicanalidade, que a gente está falando do digital, né, de juntar o digital e o físico, né, de uma maneira bastante na prática. Acho que é um exemplo muito legal, a gente continua sendo essa referência muito bacana de como a gente está conseguindo executar isso na Amaro. E trazendo essas marcas parceiras, né, esses novos Guide Shops trazem esses novos espaços, espaço de beleza, espaço de bem-estar, espaço de casa. Então, isso aqui só aumenta, né, Laura? Acho que a nossa responsabilidade com as nossas clientes, né, que além de produtos Amaro, tem acesso a mais categorias. Então, vou passar aqui para a Laura um pouco contar quem são, né, Laura, essas clientes. Exatamente, quando a gente fala da experiência da cliente, como ela se sente, independente da marca que a gente está vendendo, né? A gente tem a maioria dos nossos produtos Amaro, mas tem todas as marcas parceiras. A gente se preocupa muito com esse feedback e como elas estão interagindo com a nossa marca. Então, aqui são alguns dados que a gente usa, a gente constantemente revê eles, né? Porque cada vez que a gente muda a nossa base de dados, incrementando novas clientes, as nossas first time buyers, que cada vez com mais guide shops nesses estados novos que o Wellington comentou, mais abrangente e diferente fica a nossa base. Então, o nosso objetivo nessa análise de dados é sempre que o nosso produto reflita essa diversidade do nosso país e que a gente consiga cada vez mais dar esse acesso de vestibilidade e conforto para mais mulheres. Então, a gente usa muitos dados para isso. Então, aqui a gente tem alguns dados, né, de como a nossa cliente está evoluindo. Então, a gente iniciou com uma cliente muito focada numa geração, e a gente está evoluindo cada vez mais. Essa questão da idade média, a gente vai mudando, vai entendendo a cada ano, né, uma revisão constante. Então, aqui alguns dados. E, né, seguindo, a gente consegue ver o que esses dados têm nos levado, né? Para onde como que a gente está usando eles e para onde que a gente quer chegar. Perfeito. Então, a gente junta tudo isso, né, Laura? E a gente, por isso, fica muito confortável quando a gente vê a gente sendo referenciado como uma retail tech, né? É uma empresa de tecnologia para varejo, muito porque a gente está conseguindo fazer isso, de juntar tecnologia, dados e uma parte aqui de criatividade. Mas a gente sente que não adianta a gente fazer isso se não for ligado a resolver os problemas reais, as necessidades reais de clientes, né, de pessoas, que são essas pessoas que depois vão receber uma caixa da Amaro com produtos e vão ter ali um sentimento se aquela experiência, aquela jornada valeu mesmo a pena ou não valeu. E quando a gente pensa, né, Laura, nesses problemas, né, a gente começou a olhar há algum tempo atrás algumas métricas, né, alguns indicadores mesmo, e detectar alguns atritos ali nessas jornadas, né, Laura?
Aqui foi o nosso ponto de partida, ali voltando um pouco para 2019, a gente estava, como o El falou, olhando para os atritos da jornada, o que a gente podia mudar. Então a gente percebeu que 33% das nossas devoluções, elas tinham como principal motivo uma insatisfação em relação aos tamanhos. Então, quando a gente fala de low scores, né, que é um dado que a gente usa aqui na Amaro para avaliação do produto, então as nossas clientes, elas dão uma nota entre 1, sendo a mais baixa, e 5, a mais alta, e a gente olha com muito carinho para todas essas avaliações, então vocês que estão aqui consumindo com a gente, sempre lembrem de avaliar os produtos, a gente realmente usa muito esses dados, isso vem das nossas clientes, e a gente percebeu que tinha uma insatisfação muito grande em relação a tamanhos. Então, a gente perguntava para a nossa cliente como que o produto vestiu nela, como que ela se sentiu em relação a esse conforto. A gente percebia que aí mais de 1/3 delas tinham, que davam notas baixas aqui na nossa jornada, tinham como insatisfação o tamanho. Isso era um problema que a gente precisava resolver, então a gente começou a se debruçar em cima desse indicador. Além disso, a gente tinha um outro indicador que era sobre returning buyers. Então, a cliente que vem a partir da segunda e da terceira compra e comprava na mesma categoria. Então, dando um exemplo mais prático aqui, eu compro uma calça tamanho 40, eu não devolvo ela por tamanho, eu volto a comprar ela no tamanho 40 e então eu devolvo por tamanho. Então, seria exatamente um dado de consistência e que a gente percebia que havia aí 25% dessas nossas clientes, das returning buyers, devolvendo por uma questão de tamanho. Então, a gente tinha 2 problemas muito latentes para acharmos soluções, que era a consistência de tamanho, aqui por esse dado, e também a insatisfação em relação a algumas da nossa vestibilidade. Então, partindo desse ponto de atrito, né, como o El estava contando, desse problema, a gente reuniu em várias equipes para analisar esses dados, para quebrar isso muito no detalhe. Então, aqui a gente está trazendo grandes números, mas a gente avaliou no nível categoria de produto. Então, quando a gente fala categoria, está falando calça, jeans, skinny, dentro dos tamanhos. Então, aqui o El vai contar um pouco mais para a gente como é que a gente quebrou esses returns, para poder trazer soluções que realmente impactassem e que pudessem trazer para a nossa cliente uma satisfação maior. Isso é bem interessante, porque a gente poderia, quando a gente olha, de repente, de maneira geral, os principais motivos que as clientes podem ter dificuldades com a Amaro, não necessariamente elas poderiam apontar, olha, a parte da consistência de tamanho, quando eu repeti uma compra, foi algo que me trouxe um problema. Às vezes, são ali fragmentos de dados, às vezes são ali informações que podem estar um pouco mais escondidas, a gente tem que fazer ali uma escavação um pouco maior para encontrar. Mas quando a gente estava olhando a parte de devolução, eu acho que essa competência, né, Laura, da gente ter o time de desenvolvimento de produtos dentro de casa e olhando essas métricas que a Laura mostrou, isso ajudava o pessoal a ver, olha, a cliente tem aqui super taxas incríveis de satisfação com o produto, mas agora vamos olhar quem são as pessoas que estão mais neutras e quem são as pessoas que são detratoras sobre isso. O que elas estão dizendo para a gente, né? E acho que isso traz depois esses ganhos. Então, quando a gente foi olhar taxa de devolução, por exemplo, a gente poderia olhar de algumas formas, a gente poderia olhar com foco nos produtos, qualidade de tecido, de produtos únicos, ou a experiência online daquele produto, as fotos, a vestibilidade, ou o quanto aquele produto ele teria uma performance mais ligada à categoria. Como a gente tem times que trabalham por categoria, a gente percebeu que olhar as categorias dos produtos seria uma maneira bem assertiva. Afinal, né, Laura, são aí, às vezes, dependendo da semana, mais de 100 produtos diferentes que são ativados, né, que estão sendo lançados. E alguns produtos eles podem ter uma duração um tempo de vida ali mais curto. Ele tem uma série, ele é vendido e ele acabou. Então, a gente olhar a categoria nos pareceu que era a decisão mais acertada. Então, a gente decidiu ver as categorias e a gente criou esse conceito que a gente batizou do conceito dos breaking points. A gente chamou ele de breaking points de consistência. Então, uma cliente que está habituada naquela categoria, a comprar um tamanho,
Quando ela mantém essa compra, mas ela inicia depois uma devolução e aponta que o motivo era tamanho, porque hoje 100% das devoluções que são iniciadas, seja em um guide shop, ou seja a cliente sozinha fazendo isso pelo aplicativo, ela informa o motivo, né, na hora dessa devolução. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que se a gente fizesse com que nessa hora, né, o próprio momento em que ela inicia a devolução, essa seria uma excelente hora de fazermos um diagnóstico reverso. Então, ela está iniciando uma devolução. Deixa eu olhar agora as compras anteriores dessa cliente, os produtos da mesma categoria, e entender se ela vinha tendo sucesso. E agora ela deixou de ter. Se ela deixou de ter sucesso, isso inicia ali como se fosse uma bomba relógio. Essa devolução, né, Laura, ela vai se auto-marcar ali com uma bandeira. Ei, eu sou um breakpoint. Eu quebrei a consistência das experiências da cliente, da Laura, por exemplo, porque ela vinha tendo sucesso nessa categoria. É claro que a gente não fez logo de cara desse jeito automatizado, né? A gente primeiro pegou um conjunto de dados e a gente foi ali trabalhar um pouco, analisando se isso fazia sentido. Depois que a gente viu que isso fazia, aí sim, a gente percebeu que era o tipo de análise, o tipo de KPI, ó, o tipo de indicador, baseado em dados que já estavam dentro da Amaro, que já existiam, mas eles poderiam ser analisados, cruzados de maneira diferente, né? Então, a partir da segunda compra, na mesma categoria, já era possível a gente ter esse diagnóstico. E aqui é um pouco da gente vendo, vou pegar aqui alguma categoria e mostrar um pouco qual que era o tamanho do percentual de devoluções cujo motivo eram breakpoints, eram questões de consistência, e como por meio de, primeiro, né, identificar isso, mas depois fazer realmente ações efetivas, com muito trabalho nos times de produto para contornar, para aprender com isso, a gente vê quedas muito importantes no número de breakpoints aí acontecendo, dessas rupturas, né, de consistência. E é isso que agora a Laura vai contar um pouco mais, porque imagina, né, Laura, a gente tinha essa hipótese, a gente foi nos dados, aí a gente viu, poxa, é isso mesmo, tem categorias que estão problemáticas, mas parece que é aí, né, Laura, que o trabalho realmente vai começar, né? Exatamente. Não pegar aqui, mas é aqui que o trabalho começa, né? Os dados, eles nos apontam o que a gente precisa começar a solucionar, né? Então, os dados nos trouxeram muitas informações e nos deram o ponto de partida, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a gente começar a se debruçar sobre isso. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui na Amaro, a partir desse, como o El falou, essa bomba que apareceu, essa bandeira vermelha, foi a gente juntar uma equipe multidisciplinar. Então, a gente trouxe bastante pessoas de dados, e pessoas de desenvolvimento de produto físico também. Então, a gente tinha cientistas de dados, analistas de dados, sentados lado a lado de designers, modelistas, fazendo essa análise e quebrando os principais indicadores. Então, ao juntar essa equipe multidisciplinar e manter um diálogo constante, a gente conseguiu ter uma velocidade muito maior para ir ajustando o processo conforme ele foi acontecendo. Porque é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de consistência de tamanho ou de qualquer ação que mexa no produto físico, a gente está falando de uma cadeia produtiva. E a cadeia produtiva, ela vai se refletindo ao longo do processo que a gente vai melhorando. Então, quando a gente iniciou pelas nossas categorias que tinham esses indicadores mais latentes. Então, a gente começou tratando essa parte. A partir desse momento, outras categorias começaram a ser feitas, e com dados que a gente foi adquirindo e analisando juntos, a gente já conseguiu entregar ao longo do processo algo mais redondo e voltar para revisar o que ainda estava acontecendo. Então, efetivamente, o que a gente fez? A gente construiu mais de 365 tabelas de medida para desenvolvimento de produto padrão. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente vai construir hoje uma calça, entrando ainda no exemplo da calça,
uma calça skinny de tecido sem elasticidade, a gente já parte de uma tabela de medidas iniciais. Então, a nossa cliente ela tem sempre a mesma experiência em relação a tamanho de comprimento de calça, de largura de quadril, naquele tamanho específico, sempre buscando a consistência. Lembrando que aqui, por mais que a gente faça essas tabelas, a gente tem vários parceiros, que são os nossos fornecedores, que produzem os nossos produtos, e esses fornecedores também precisam se adequar a essas novas medidas, a essa nova exigência no nosso controle de qualidade. Então, é um processo longo, onde os dados nos sustentam, e a gente consegue envolvendo diversas áreas da empresa, então a logística, todo mundo trabalha aqui junto para que a gente tenha mais consistência. Então, o que é muito bacana nesse processo é essa análise constante. Acho que eu gosto de ressaltar muito da multidisciplinaridade da equipe que foi montada. Então, em outras experiências que eu já tive na indústria de varejo de moda, acho que diversas empresas buscam pela consistência de tamanho, e o que eu vejo como um grande sucesso aqui na Amaro foi realmente a gente trazer diferentes expertises para dentro dessa construção. Claro que as nossas modelistas são as especialistas aí na construção, mas a gente também olhando para diferentes fatores, buscando sempre a vestibilidade, o conforto e a consistência, né? Porque nada pior para quem está fazendo uma compra online aí que sempre é no mesmo tamanho, que de repente aquele produto não servir e a gente tem que devolver. Então, além disso, aí já entrando um pouco no que a gente veio falando antes de provador virtual e o que a gente tem de oportunidade. A Amaro trabalha com provador virtual e a gente usa isso como uma funcionalidade para as nossas clientes terem mais facilidade na escolha de seus produtos, mas a gente percebeu uma oportunidade de ir além. Quando a gente analisa os dados, quando as clientes colocam, né, a gente entra lá para fazer uma compra, aí você coloca sua altura, o seu peso, como que você gosta do caimento da peça, isso gera uma base de dados muito interessante para que a gente tenha uma análise. E lá em 2019, olhando essa base de dados, a gente percebeu que na comparação entre clientes Amaro, então que executavam a compra, e clientes que não executavam a compra, que não finalizavam a compra, a gente tinha uma diferença de tamanho. Então a gente via aí que um percentual maior dessas clientes provavelmente não estavam encontrando os seus tamanhos na nossa grade ofertada. Então elas entravam no site, elas gostavam da experiência, mas elas não conseguiam finalizar por não ter essa oferta. Então, aí surgiu uma super oportunidade de negócio a partir dos dados do provador virtual, que foi aumentar a nossa grade de tamanhos. E desde esse ano, a gente já lançou o tamanho 34, tamanho EPP, tamanho 46, tamanho 48, o EGG também. Então, isso permitiu que a gente não só trouxesse mais clientes Amaro para dentro da nossa base, que a gente também permitisse que mais mulheres se sintam representadas aqui, e que a gente sabe a dificuldade que alguns tamanhos têm de encontrar acessibilidade na procura por vestimenta. Então, aqui foi um das ofertas, e o outro ponto que a gente teve aqui também, o El já está mostrando os nossos assets, né, que a gente acaba divulgando. Recentemente a gente fez essa ação do jeans, então a gente mostra aí desde a nossa cliente tamanho 34 até uma cliente tamanho 48, e o outro ponto que é muito interessante que o provador virtual nos permitiu foi a revisão da altura. Porque a gente tem os estudos que mostram a média da altura da mulher brasileira, mas a gente olhou para dentro da nossa base e falou, mas espera aí, qual é a média da altura da mulher Amaro? Então a gente atualizou todas as nossas tabelas de medida com a base nesses dados do provador virtual. Então, em vez de a gente discutir qual é a melhor altura, ou qual é a altura média da mulher brasileira, qual é a altura média da mulher Amaro? Só que isso é uma revisão constante. Então, voltando lá para os nossos assets que a gente vem divulgando, né, são algumas das nossas campanhas mais recentes, então a gente fala aí bastante de diversidade de corpos, mas a gente sabe que é um caminho ainda longo, né, que a gente representa aqui só uma pequena parcela, e ainda tem bastante chão pela frente. E aí, por fim, só mostrando aqui um pouco do que os nossos clientes falam, a gente se preocupa muito com os feedbacks, então a gente lê realmente e categoriza isso a partir de dados, mas a gente consegue ver que a gente hoje está conseguindo vestir uma mulher desde de um peso de 50 quilos até 110 quilos pela resposta que ela está nos dando. Claro que peso é só um indicador, né? Não é uma base, mas só aqui a gente se preocupa bastante. Então, o que a gente fez de diferente, né? O que eu iria ressaltar como, acho que já passando para o próximo slide, de o que é diferente a gente fez aqui na Amaro, além da equipe multidisciplinar?
além de olhar só para dados de venda, que a indústria faz muito isso, então a gente olha muito para sell-through, para o quanto que tinha de estoque, venda, participação por tamanho, a gente está olhando aqui para dados de uso. Então a gente olha muito para motivos de devoluções e feedbacks no nível tamanho. Então eu quero saber se a cliente tamanho 46 está tendo motivos diferentes da cliente tamanho 40. Então, será que a gente está acertando aqui? Será que tem alguma oportunidade? Então, esse monitoramento é constante. A gente olha score de satisfação, que é aquilo que a gente contou do 1 a 5 por tamanho, separando letras e números. E a gente também fala de curva de satisfação. Além do feedback, né, do breaking point que o El já está falando. Mas acho que eu me estendi um pouco aqui, vou deixar o El falando mais de dados, e como que a gente já tem isso no nosso sistema e só teve que mexer um pouco nele. Boa. É bem interessante, né, Laura, porque é o que você falou. Continuamos olhando para os dados de venda, mas a gente aproveitou todas essas demais insights que os clientes já deixavam, né, para trazer para os times de desenvolvimento muito mais oportunidades de olhar a parte qualitativa das coisas, né. Eu vou mostrar um pouco como que isso na prática acontece dentro da Amaro, dentro de um stack, né, dentro aí de um conjunto de ferramentas de tecnologia. A gente tem, primeiro, uma coleta acontecendo, e aí essa coleta pode ser via ferramentas de pesquisa, ou pode ser diretamente ali no momento que a cliente abre a devolução, por exemplo. Então, eu tenho uma série de ferramentas. Essas ferramentas, elas passam por um processo de serem esses dados extraídos dessas ferramentas, eles podem precisar de algum tipo de transformação, né? Uma coluna sai daqui, vem para cá, para isso poder ser depois carregado em uma base de dados, é o popular Data Lake, né? Em que a gente pode, aí sim, fazer algo muito parecido com uma tabela dinâmica, né? Ou aqueles PROC-Vs, né, do Excel, a gente poder juntar esses dados tão diferentes, né? Então, a gente tem algumas pessoas dentro da Amaro que gostam muito de Python, trabalham com ferramentas da Amazon, da AWS, e tem alguns serviços, e alguém comentou isso aqui também antes da gente começar, quando tem serviços que a gente até começa de maneira gratuita, e permitem a gente fazer algumas integrações. Uma dica é o Supermetrics, é um desses serviços. Ele permite levar uma série de dados de várias fontes para outros destinos, e aí a gente poder ir trabalhando esses dados, super garantindo a privacidade das clientes, isso também é bem importante. Mas uma vez que a gente tirou os dados das ferramentas, ajustou e disponibilizou isso dentro de um banco, de uma maneira agora mais uniforme, e, de preferência, né, tudo isso aqui em nuvem, tudo em cloud, a gente tem ações do tipo visualizar os dados em relatórios, como aqueles dashboards legais que a Laura mostrou, ou consumo automático. Por exemplo, eu vou entregar para os nossos agentes de pós-vendas, né, para os nossos times de atendimento, a informação sobre quais produtos têm uma taxa de devolução maior ou menor, porque isso pode ajudar em próximas ações de atendimento, seja no Guide Shop ou seja no saque. Eu posso também ver isso na forma de algum sistema de controle de qualidade, que a gente também desenvolveu ali um pouco mais internamente. Então, são muitas as possibilidades, mas vejam, tem uma necessidade aqui de fazer isso de maneira digital, de começar a gente buscar competências nesse tipo de ferramenta que empoderam a gente para a gente poder construir isso com os nossos times e todo mundo aprender. Inclusive, né, Laura, mesmo dentro dos times de desenvolvimento de produtos, né? Tem pessoas lá que conhecem do Looker, vão lá e cruzam os dados, isso é muito legal. A gente tem na Amaro um blog, tá? Lá no Medium, é o nosso tech blog. Vou deixar o link para vocês. A gente escreve muito, a gente incentiva muito os nossos desenvolvedores a escreverem sobre isso. E a gente abre um pouquinho dos bastidores sobre como a gente está fazendo. Então, tá aqui depois o link para quem quiser tirar uma foto, mas é bem simples, é o medium.com/amaro, tá? Então, é um pouco de como a gente faz. E é legal porque, a gente, com essa autonomia de poder fazer isso dentro da Amaro, a gente consegue tomar decisões com base em dados, junto, claro, com qualidade do produto, que é o que a gente abordou aqui,
mas também em outras áreas, a área de atendimento ao cliente, toda a parte de logística, toda a parte da experiência digital de pós-compra, tudo isso consegue ter fluxos muito parecidos com esses. Então, eu acho que é um próximo passo dessa nossa transformação digital, né? A gente adquirir essa competência e essa propriedade dos nossos dados. E, claro, hoje, como eu falei, a gente tem mais de 300 marcas parceiras. Então, a gente também tem o desafio de compartilhar também com essas grandes marcas aqui esses dados. Então, elas recebem os dados, eles vão anonimizados, mas claro que além do quanto vendeu no Guide Shop, quanto estoque ainda tem no CD da Amaro, eles sabem para onde os produtos estão indo, os canais de compra mais populares e a satisfação com os produtos, inclusive com os comentários. Então, a gente compartilha tudo isso com as nossas marcas e elas gostam, querem saber quais ferramentas a gente usou. Então, a gente volta um pouquinho naquele stack, compartilha com elas. E a gente acha que, para a gente, aqui no Brasil, fazendo e-commerce todos juntos, a gente acha que é uma grande contribuição e isso vai, para a gente também como clientes, né, Laura? Deixar nosso ecossistema mais maduro. Então, todo mundo vai ganhar com isso. E, Laura, o que a gente, olhando agora, né, passados aí 2 anos, né, que a gente começou, se você quiser contar um pouquinho, né, do que a gente viu de resultado, né? Acho que isso é legal. A gente começou lá em 2019, mas como eu falei antes, e o El também, é um processo longo, então a gente demorou um pouco para conseguir colocar em prática nos produtos, mas hoje a gente já consegue ver uma redução de 13 pontos percentuais aí nas nossas devoluções por tamanho, então aqui é um dado. O próximo que acho que é legal a gente ressaltar são os nossos eventos de breaking points, então aqueles que a gente explicou, que é a métrica que a Amaro desenvolveu, também caiu aí 7 pontos percentuais, e a gente cada vez está vendo mais a fundo outras categorias, então categorias que eram pain points antes, hoje já não são mais, mas a gente olha com mais profundidade outras, e a gente ganhou aí bastante tempo da nossa equipe na aprovação de produto, então quem é do mercado de moda sabe quanto a gente dedica para a prova de roupa, então aqui a gente conseguiu mais 25 pontos percentuais dos nossos produtos aprovados na primeira prova, então aqui são só alguns dados, mas acho que é isso que nós fizemos, a nossa experiência até aqui. E se repete, né, Laura? Porque vai ter uma próxima categoria que vai ter desafio no fim das contas, né? Então, não interrompe, né, o fluxo. Acho que isso é bem importante e é muito pé no chão, né? Não é um algoritmo mágico e que vai gerar um encantamento e resolver todos os problemas de clientes. Isso não existe, né, gente? É realmente muito trabalho e essa tecnologia toda ajudar as equipes. Então, exatamente. Acho que é isso. Queria agradecer de novo o E-Commerce Brasil, agradecer quem está aqui assistindo a gente e deixar um cupom, porque a Amaro está numa semana da consumidora e a gente trouxe um cupom que é o EC, né, de E-Commerce, BR de Brasil, ECBR 2021, que quem ficou com vontade de provar um pouco dessa experiência vai ter, além do preço, que já está bem legal, mais 10%, e vocês podem ficar à vontade. Mas que é isso, foi um prazer compartilhar com vocês essa história. Obrigado, gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!